Oi, gente! Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula de língua espanhola para a turma do sexto ano e vamos aprender sobre o presente do indicativo dos verbos ser e estar. O objetivo da nossa aula de hoje é que vocês possam aprender a usar os verbos ser e estar em língua espanhola, aprender um pouco sobre a conjugação verbal desses dois verbos e, como sempre, aumentar o nosso vocabulário em língua espanhola. Então se liga aí e vamos nessa! Antes da gente começar a nossa aula, eu sempre trago essas dicas para vocês, né? Então façam sempre as suas anotações e revisem todos os assuntos que vocês estudam para que o aprendizado de vocês possa ser mais efetivo. Todos os slides das nossas aulas estão disponíveis no blog da Prefeitura, que é o blog Aprender para Transformar Vitória.blogspot.com. Então, vocês podem ir lá, que todo esse material que a gente está usando para as aulas vai estar disponível para que vocês possam anotar com mais calma e ter esse material para revisar sempre que vocês quiserem. Pronto, então vamos para as dicas de hoje. 5 dicas para ajudar vocês a aprenderem espanhol. Primeiro, usem sempre o dicionário. Vocês podem conseguir o dicionário de língua espanhola em aplicativos para o telefone ou na internet e é sempre importante que vocês usem o dicionário para tirar todas as dúvidas de vocês a respeito do significado das palavras, porque em espanhol algumas palavras são muito parecidas com o português, mas elas têm significados diferentes. Então, sempre que você usa o dicionário, você amplia o seu vocabulário. Leia textos em espanhol para que você possa ir se familiarizando com a estrutura da língua. Assista filmes e ouça músicas em espanhol. Isso ajuda você a acostumar os seus ouvidos com o idioma, porque ler espanhol é muito fácil, mas entender o que se fala geralmente é a maior dificuldade de quem está aprendendo, por conta do ritmo da fala, do modo como cada pessoa fala a própria língua. Então, quando você assiste filmes e escuta músicas no idioma que você está aprendendo, isso ajuda você a aprender mais rápido. Baixe jogos no seu celular, tem muitos joguinhos hoje para celular que ensinam o idioma. Um dos jogos que eu sempre recomendo para os meus alunos, que eu gosto muito, é o Duolingo, né? Que tem questões, perguntas, textos, e aí você vai jogando e aprendendo vocabulário. E nunca deixe de fazer as suas atividades, tanto as que os professores passam nas aulas, quanto as que vocês estão vendo aqui, né? Sempre importante, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Então, vamos embora para a aula de hoje, que é sobre o presente do indicativo dos verbos ser e estar. E antes da gente começar, o que é verbo? Verbo é tudo aquilo que indica uma ação, uma situação, uma mudança de estado, um fenômeno da natureza, como vocês já devem saber, né, que a gente aprende isso na escola desde sempre. Então, verbo é tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, falando de uma maneira geral. E o que são modos verbais? Por que presente do indicativo? Toda vez que a gente fala de verbo, né, a gente tem conjugação, modo verbal, tempo verbal. Então, o tempo verbal é quando acontece aquela ação. Foi no presente, pretérito ou futuro, né? E os modos verbais é aquilo que a gente conhece como indicativo, subjuntivo, imperativo. Então, de uma forma mais simples, o que são modos verbais? É o modo como as pessoas que estão falando, né, como o sujeito, ela representa aquilo que ele quer falar. Ele dá aquela forma de falar, né, para a ação, para o estado, para o fenômeno da natureza. Isso explicando de uma forma que fique mais fácil para vocês entenderem, porque esse não é o alvo da nossa aula de hoje. Modo indicativo em espanhol. O modo indicativo é o modo mais utilizado em língua espanhola e geralmente ele expressa ações reais, fatos objetivos, não só em espanhol como
em vários idiomas, em língua portuguesa, por exemplo, o modo indicativo é o modo verbal que a gente mais usa, que são ações que estão acontecendo agora, não é uma hipótese, é uma ação que realmente está acontecendo. E o presente do indicativo são essas ações acontecendo no momento em que nós estamos falando, por isso, presente, certo? E aí a gente vai saber um pouquinho sobre os verbos ser e estar, que é o tema da nossa aula de hoje. O verbo ser é um verbo de existência e de definição, e como tal, expressa características essenciais de uma pessoa ou coisa. E o verbo estar denota situação e estado, e como tal, indica posição no espaço e tempo, ou seja, quando a gente usa o verbo ser nas nossas frases, a gente está querendo expressar uma característica que é daquela pessoa e que está com ela todo o tempo. É diferente se eu digo assim, eu estou chateada, é uma situação que acontece comigo naquele momento. Então, eu uso o verbo estar, porque ele indica um estado que está acontecendo comigo, mas que não é permanente, não é uma característica minha. É diferente se eu disser assim, eu sou professora. Essa é uma característica minha, é a minha profissão e que isso vai me acompanhar como característica por um longo período da minha vida. Certo? Então, essa é a principal diferença entre os verbos ser e estar, que é muito parecido, né? Que é praticamente igual ao uso dos verbos ser e estar em língua portuguesa. Então, para a gente, não vai ser uma dificuldade tão grande aprender o verbo ser e o verbo estar em espanhol, porque ele parece bastante com o nosso uso em língua portuguesa. Então, vamos ver primeiro as conjugações do verbo ser e estar no presente do indicativo. Na aula passada, a gente aprendeu sobre os pronomes pessoais, que são os pronomes que indicam a pessoa do discurso, eu, tu, ele, e a gente usa esses pronomes na conjugação verbal, porque o verbo ele sempre vai concordar com o sujeito, com aquele que está praticando a ação do verbo. Então, para cada pessoa do discurso, existe uma forma de se falar o verbo. E hoje, a gente vai aprender essas formas do verbo ser e estar no presente do indicativo. Aumenta a tela, por favor. Eu sou, tu eres ou vós sois. Na aula anterior, a gente também estudou sobre essa questão pronominal do tu e do vós, que em alguns países é usado com mais frequência o tu e em alguns países é usado com mais frequência o pronome vós. E em algumas conjugações verbais, ele muda completamente a forma como o verbo é escrito. Como vocês podem ver aí, ó, o verbo tu, o pronome tu do verbo ser, eu tenho eres, e para o vós, eu tenho sois. Já com o verbo estar, tanto para o tu quanto para o vós, eu tenho estais. Então, em alguns casos muda, em outros não. E é importante que a gente sempre esteja atento a isso. Então, vamos lá. Eu sou, tu eres, vós sois, ele, ella e usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas y ustedes son. E o verbo estar, yo estoy, tú o vos estás, él, ella y usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas y ustedes estão. Certo? Então, sempre que a gente for usar esses verbos, o ser e o estar, no presente do indicativo, a gente tem que se atentar a essa conjugação. Quem é a pessoa que está falando para que a gente possa conjugar o verbo de maneira correta. E agora a gente vai ver os usos tanto do verbo ser quanto do verbo estar em espanhol. Porque como eles são parecidos e às vezes a gente acaba usando
um verbo no lugar do outro. Então, cada um tem o seu uso específico e é importante que a gente saiba para poder escrever de forma correta, falar de forma correta. Então, o verbo ser a gente usa para identificar pessoas ou coisas. Esse es mi primo. Essa es la biblioteca. Então, esse é meu primo, essa é a biblioteca. Eu estou identificando a pessoa do meu primo, eu estou identificando a biblioteca. A gente usa também para indicar profissão, nacionalidade ou ideologia. Quando eu digo assim, eu sou professora, eu sou professora. Como eu havia dito antes, não é um estado em que eu estou hoje professora e amanhã não. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas quando a gente fala da nossa profissão, a gente subentende que vai seguir aquela profissão por muitos anos. Então, nós usamos o verbo ser para indicar. A mesma coisa quando eu vou falar da minha nacionalidade. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Ou, como tenho aqui no exemplo, sou cubana. Sou cubana. Quando você nasce num lugar, aquela vai ser sua nacionalidade para sempre. Então, ela é uma característica sua. E quando a gente vai falando de uma característica que é nossa, a gente sempre usa o verbo ser. Para indicar relacionamento ou parentesco, essa é mi madre, essa é minha mãe. E para expressar qualidade ou característica física, sou simpática. El dormitorio es azul. Quando a gente vai expressar uma característica de uma pessoa ou de algum lugar, geralmente essas características não mudam do dia para a noite. Essas características, elas têm um aspecto de permanentes. Então, por elas serem, digamos que permanentes, a gente usa o verbo ser e não o verbo estar, porque o verbo estar sempre vai indicar para a gente uma coisa mais momentânea. E para indicar tempo, quantidade, hora ou preço. Então, sempre que a gente for falar dessas coisas de tempo, quantidade, hora e preço, a gente usa o verbo ser. Son las 3 de la tarde, es lunes, son 2 quilos, son 20 euros. Então, sempre que a gente for falar dessas coisas específicas, a gente usa o verbo ser. E agora vamos ver os usos do verbo estar. Para indicar localização, estou em mi casa, estamos em Espanha. Então, você pode perceber que quando eu digo estou em mi casa, é um verbo que o verbo estar, ele está indicando uma situação que não é permanente. Eu estou na minha casa agora, mas daqui a pouco eu posso sair para ir ao mercado, para ir ao trabalho, certo? É diferente de morar, por exemplo, que você vai morar é fixo, estar é temporário. Para indicar estados físicos e de humor temporário, estou cansada, estás linda, ou seja, quando eu falo assim, sou simpática, é uma característica da minha personalidade. Agora, quando eu digo estou cansada, não é uma característica permanente. Significa que quando eu descansar, esse meu estado ele vai mudar. Então, por isso a gente usa o verbo estar. Para referir-se a situações temporárias, el carro está roto. Outra forma da gente dizer carro em espanhol também é coche, que é a forma que é até mais comum, certo? Então, quando eu digo el carro está roto, o carro está quebrado, significa que é uma situação temporária, que depois que a gente consertar, aquilo vai se resolver. E para indicar finalidade, estou aqui por el pastel. Quem nunca se identificou, né? De só ir para um lugar por causa da comida. Então, estou aqui pelo bolo. Significa que aquela pessoa foi para aquele lugar com uma finalidade, que era comer o bolo. Para perguntar e responder preço, a quanto está a pera? Está a 1
euro. Então, quando eu vou perguntar preço, né, em português, geralmente a gente pergunta assim, quanto é? E esse é o verbo ser, conjugado. E em espanhol, a gente diz quanto está, certo? Para indicar dia, mês, estação ou ano. Hoy estamos a 25 de julio. Hoy es viernes. Estamos en invierno. Estamos em el año del 2021. Então, eu queria que vocês observassem bem esses dois primeiros exemplos que a gente diz, ó. Hoy estamos a 25 de julho. E aí, quando eu traduzo para o português, eu tenho hoje é 25 de julho, porque geralmente é o verbo que a gente usa em português para falar de data. Já em espanhol, a gente usa o verbo estar. Essa é uma diferença entre os dois idiomas. Então, por isso que é sempre importante a gente estar observando essas diferenças, porque por mais que o idioma eles se pareçam, são dois idiomas distintos. Usamos o verbo estar também para enfatizar o momento. Estás muy rara, ou seja, estás muito estranha. Naquele momento não significa que a pessoa é daquele jeito. E para indicar um lugar ou posição de alguém ou algo. La escuela está en la próxima calle. Certo? Então, a grosso modo, a gente tem sempre que o verbo estar, ele vai indicar um estado. São coisas que ele sempre vai ser usado quando a gente quiser falar de coisas que não são permanentes, que são coisas que variam com mais frequência do que quando a gente usa o verbo ser. Então, agora, vamos ver quais são as principais características, as diferenças, mais importantes entre os verbos ser e estar. A gente tem, que o verbo ser é usado para falar das características ou qualidades permanentes de alguém. Soy responsable. Já o verbo estar são características temporárias. Estou embaraçada, que significa estou grávida. Então, depois de 9 meses, aquela situação ela vai mudar. Não é uma característica permanente, que é aquilo que eu havia dito antes, certo? Essa é uma das principais diferenças dos dois verbos. Verbo ser, usado para indicar o lugar ou momento de um acontecimento. La fiesta es en mi casa. A festa é em minha casa. E por que não a festa está na minha casa? Porque quando eu quero falar dessa localização de um momento, de um acontecimento, a gente enfatiza e usa o verbo ser. É na minha casa. Certo? Já o verbo estar para indicar mudança. Está muito tranquilo hoje. Ou seja, se eu digo que hoje está muito tranquilo, significa que não é uma característica daquela pessoa ou daquele lugar ser tranquilo. Então, quando eu quero falar dessa mudança, de que um lugar é super agitado e hoje ele está tranquilo. Então, é aquela questão, sempre que a gente vai falar de uma característica permanente, a gente usa o verbo ser, sempre que a gente vai falar de uma característica temporária, a gente usa o verbo estar. Mesmo adjetivo utilizado com ser ou estar pode mudar de sentido. Ser distraído é diferente de estar distraído. Então, quando a gente usa um verbo ou outro, a gente modifica o sentido daquilo que a gente está dizendo. Vamos ver mais um exemplo. Ser guapo significa que aquela pessoa é bonita, sempre, em todos os momentos. Quando eu digo que aquela pessoa está guapa, naquele momento específico ela está bonita. Isso não significa que ela vai ser bonita para sempre, né? Então, sempre que a gente usa um verbo ou outro, com os adjetivos, a gente muda o sentido desses adjetivos.
Então, alguns adjetivos mudam totalmente o seu significado à medida em que são utilizados com ser ou estar. Né? Na explicação anterior, a gente viu que muda o sentido do que a gente está dizendo, mas com alguns adjetivos eles mudam o significado daquela palavra. Ó, ser listo é ser inteligente. Estar listo é estar pronto para ir a algum lugar ou fazer alguma coisa. Então, se eu digo assim, sou listo, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa inteligente. Agora, se eu digo estou lista, eu estou dizendo que eu estou pronta para ir a algum lugar ou fazer alguma coisa. Ser católico, a gente fala da religião, professar a fé católica. Estar católico é estar com uma boa saúde. Ser rico é ter muito dinheiro. Estar rico é quando alguma coisa está muito boa, né? Geralmente usado para alimentos. Ser bueno é uma pessoa que tem uma boa personalidade, é uma pessoa que tem um bom caráter. Estar bueno é quando a gente está dizendo que alguma coisa está boa, a aparência, a saúde, o sabor, certo? Ser malo é a mesma coisa. Se uma pessoa é uma pessoa ruim, a gente diz que ela é mala. E estar malo é quando você está doente ou está triste com alguma coisa, certo? Então, essas palavras, quando a gente usa um verbo ou outro, elas mudam de significado. Aqui nós temos as referências, né, do que a gente usou para a nossa aula de hoje e eu espero que vocês gostem. Vai lá no blog, né? Pega esse material, estuda, porque verbo nem sempre é um assunto muito querido por todos, mas é um assunto muito importante. E aí, continua ligado nas aulas, né? Segue lá o blog, pega os assuntos, o material lá para que vocês possam revisar. E eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula.